Josué, capítulo 9, nós vamos ver aqui neste capítulo a aliança do povo de Israel com os gibeonitas. Quem eram os gibeonitas? Eram os moradores da cidade de Gibeão que ouviram aquilo que Deus estava fazendo mediante as ações de Josué para esta posse desta terra prometida e foram astutos, foram inteligentes, tiveram medo, obviamente, então se fizeram passar por moradores de terras mais distantes. O que eles forjaram? Colocaram roupas antigas, levaram pão embolorado, porque havia uma forma de medir o tempo que uma pessoa estava caminhando de acordo com o pão que ela levava. Por exemplo, eles falaram para Josué: olha, nós saímos aqui da nossa terra, que é uma terra distante, esse pão estava fresco e já está embolorado, ou seja, podia ter uma ideia de quantos dias essas pessoas estavam caminhando. Então, esse povo aí da cidade de Gibeão forjou tudo isso e chegou até Josué dizendo o seguinte: olha, nós somos moradores de uma terra distante. Mentiram abertamente dizendo que Deus havia mostrado a eles que este era o caminho. E aí, em dado momento, até houve um questionamento dizendo assim: olha, como é que nós vamos saber que vocês não são moradores de perto? E aí é esse momento que eles apresentam o pão. Olha, esse pão aqui estava tá embolorado, quando eu saí já estava tava fresco, aquela conversa toda. E o que é interessante nós notarmos nesse texto especificamente é que o povo de Israel não consulta ao Senhor. E aí então eles decidem fazer uma aliança com esse povo. E quando há uma ênfase desse tipo nesse capítulo, dizendo o seguinte, no versículo 14, então os israelitas aceitaram os alimentos e não pediram conselho ao Senhor, é sinal que alguma coisa só poderia dar errado, e deu errado de fato, porque após essa aliança que é feita com esses gibeonitas, esses mentirosos, então tem que se honrar esse papel da aliança. Então Josué concedeu paz a esses homens, dizendo que não iria matá-los, queria tratá-los bem. Só que logo em seguida eles acabam descobrindo que são moradores de uma cidade que é próxima. Gibeão era uma cidade próxima, que era uma cidade que ainda seria conquistada nesse roteiro da conquista da Terra Prometida. E quando aconteceu essa descoberta, o povo de Israel não poderia então desonrar esse juramento que tinha sido feito. Nessa aliança que eles fizeram, houve um juramento dizendo: olha, nós não vamos tocar em vocês, nós não vamos fazer mal em vocês. Então, ainda que eles tivessem mentido, o povo de Israel não poderia então descumprir isso. E aí você vê nesse texto que qual era então o castigo desses caras. Então, continuando, por exemplo, no versículo 22, você vai ver Josué conversando com esses gibeonitas, dizendo: olha, por que vocês nos enganaram dizendo que moravam bem longe de nós, quando vocês na verdade moravam aqui perto, Agora vocês estão sob maldição. Vocês nunca deixarão de ser escravos, vocês serão rachadores de lenhas e tiradores de água para a casa do meu Deus. Aqui, eles acabam traçando o destino da vida deles. Você veja como custa alto uma mentira, qualquer que seja, e qualquer que seja a argumentação dessa mentira, como custa alto. Porque no fim, eles foram poupados de serem mortos, mas arrumaram a partir de então uma escravidão que seria eterna. Eles nunca deixariam de ser outra coisa a não ser rachadores de lenha, buscadores de água, ou seja, seriam aqueles que fariam o serviço que ninguém gostava de fazer. E também nos chama a atenção de que quando há uma aliança para ser feita, quando há algo que está acontecendo conosco, quando nós caímos nesse erro de não consultarmos o Senhor, de fato nós podemos ter algum tipo de dissabor, ainda que seja nesse caso uma coisa pequena. O fato de não consultar ao Senhor em alguns momentos mais cruciais das nossas vidas pode custar a nós algo muito maior do que uma situação como essa. Então, este versículo, este capítulo, nos ensina essas questões. Primeiro, que a mentira nunca vai valer a pena, e aqui está muito claro que o custo da mentira desses gibeonitas foi muito alto. E segundo, que quando nós nos depararmos com situações que nós não sabemos exatamente o que fazer, situações que nós nunca vivenciamos na vida e que houver em nós esse sentido de percepção, olha, o que eu faço? Então fica muito claro que vale muito mais a pena nós investirmos tempo em oração, em busca, em compreensão dos caminhos do Senhor, do que agirmos de forma deliberada para não colhermos maus frutos.